Será que a internet está morrendo? Ou, sei lá, só se transformando em algo menos útil? Essa é a grande questão do momento, né? E a resposta? Olha, talvez esteja num fenômeno bem preocupante que estão chamando de AI slop. Sabe aquela sensação de que a internet parece diferente, meio pior? A gente vai no Google e os resultados são cada vez mais esquisitos, genéricos. As redes sociais, então, parecem cheias de um conteúdo meio vazio, né? Pois é, não é só impressão não. Isso está acontecendo de verdade e tem um motivo bem específico por trás. E o nome que estão dando para isso é AI Slop, basicamente lixo de IA. E olha, o Fórum Econômico Mundial já está falando sobre isso. Não é só um problema para quem usa a internet por lazer, não. Tem profissional sentindo na pele o impacto dessa enxurrada de conteúdo de baixa qualidade que, no fim das contas, em vez de ajudar, só dá mais trabalho. Então, vamos entender isso melhor. E ó, isso não é só um sentimento, uma impressão. Essa piora da internet é algo que dá para medir. O que a gente está vendo é literalmente uma inundação de conteúdo sintético, numa escala que a gente nunca viu. Pois é, parece que o jogo virou. Algumas estimativas já estão dizendo que a quantidade de artigos feitos por IA já passou a quantidade de artigos escritos por gente de verdade. Para pensar nisso. A maior parte do conteúdo novo que a gente lê na internet pode não ter sido criado por um ser humano. Isso muda tudo. E não é só texto, não. A coisa está explodindo também em vídeo e imagem. Se liga nesse número. Um aumento de 1.500% em deepfakes em só 2 anos. Fica quase impossível saber o que é real e o que não é. E aí a gente vê o impacto direto disso. Pega o TikTok, por exemplo. Um estudo mostrou que quase 1 em cada 5 vídeos sobre notícias por lá tinha desinformação. Ou seja, o tal do AI slop não é só conteúdo ruim, sabe? É uma porta aberta para desinformação em massa. Ok, mas qual é o verdadeiro problema aqui? Por que essa enxurrada de conteúdo é tão perigosa? E não só para a gente, mas para a própria tecnologia de IA. Bom, a resposta está na fonte, naquilo que as IAs usam para aprender, os dados. No mundo da IA, a qualidade dos dados é tudo. Pensa assim, os dados de treinamento são como a comida de um modelo de IA. Se a comida é boa, com informação precisa, confiável, relevante, o modelo fica inteligente, fica útil. E aqui está o ponto central. A própria AWS deixa isso bem claro. A lógica do entra lixo, sai lixo é total. Se uma IA treina com um dado ruim, o resultado vai ser ruim. Simples assim. E vamos combinar, o que é a internet hoje? É um gigantesco banco de dados de treinamento, né? E isso acaba criando um ciclo vicioso muito perigoso. É tipo uma cobra digital mordendo o próprio rabo. O que acontece quando as IAs começam a sujar a sua própria fonte de comida, aprendendo com o lixo que elas mesmas criaram? É aí que mora o perigo de verdade. Esse conceito tem um nome: colapso de modelo. É um cenário meio distópico, sabe? Onde a IA começa a se alimentar da sua própria fumaça e vai ficando cada vez menos inteligente, mais e mais distante da realidade humana. É basicamente uma espiral ladeira abaixo. Funciona assim. Primeiro a gente tem dados humanos de alta qualidade que treinam os primeiros modelos. Aí essas IAs inundam a internet com aquele slop. Depois, os próximos modelos de IA são treinados nesse lixo. O que acontece? Os novos modelos ficam piores, com mais erros, mais alucinações, e aí eles produzem um lixo ainda pior, acelerando todo esse colapso. A diferença entre os dois cenários é brutal. De um lado, um ecossistema saudável, onde a IA aprende com coisa boa, verificada por humanos, e ajuda a gente a ser mais inovador. Do outro, um ecossistema doente, em colapso. A IA aprendendo com o próprio lixo que ela gera, repetitivo, cheio de falha, se canibalizando e perdendo totalmente o contato com a realidade. Tá, tudo isso pode parecer um problema super técnico, né? Mas quais são as consequências disso no mundo real? O que acontece quando esse nosso espaço digital, que é de todo mundo, começa a se deteriorar? Olha, as consequências são bem sérias. Primeiro, a confiança, que é a base de tudo no mundo digital, simplesmente vai para o ralo. Sistemas super importantes, tipo na área da saúde e finanças, que precisam de dados corretos, ficam em risco. Preconceitos que já existem são espalhados e aumentados numa escala gigantesca. E no dia a dia, a ferramenta mais básica da internet, a busca, vai ficando cada vez mais inútil. Mas no meio desse cenário todo pessimista, tem gente começando a enxergar uma virada bem irônica. Pensa só.
E se essa explosão de conteúdo falso, de baixa qualidade, acabar criando um novo valor para algo que a gente sempre teve como garantido? A ideia é a seguinte: conforme o conteúdo sintético vira o padrão, a autenticidade, a criatividade, a experiência, que são genuinamente humanas, podem virar artigo de luxo, uma coisa rara e, por isso mesmo, super valiosa. O próprio Fórum Econômico Mundial levanta essa bola. Basicamente, eles perguntam, no mar de conteúdo medíocre feito por máquina, será que o conteúdo feito por gente de verdade em plataformas confiáveis não vai passar a valer mais? Em outras palavras, a confiança pode virar a nova moeda da internet. E por que isso? Porque tem coisas que a IA, pelo menos por enquanto, simplesmente não consegue copiar. Coisas como empatia, conexão, a capacidade de tomar decisões complexas que exigem sensibilidade e aquela faísca de originalidade de verdade. Isso não é só habilidade socioemocional, não. Podem acabar sendo as habilidades mais cruciais na era da IA. E aí, para onde a gente vai agora? Parece que a gente está numa encruzilhada, sabe, com dois futuros bem diferentes se desenhando para a nossa vida digital. De um lado, tem a visão pessimista. Ela diz que não vai ter um grande evento de fim do mundo digital. Vai ser mais como uma morte por 1000 cortes. A confiança e a utilidade das coisas vão se desgastando aos pouquinhos, até que uma hora, uma crise maior derruba tudo de vez. Já a visão otimista usa uma comparação com o passado. Lembra da bolha da internet? Lá nos anos 2000, ela estourou, um monte de empresa quebrou, mas a tecnologia principal, a internet em si, continuou firme e forte. A ideia é que a IA vai seguir o mesmo caminho. Talvez a gente só esteja na fase do exagero. Eventualmente o lixo vai ser filtrado e o que for realmente valioso e transformador vai ficar. E essa é a grande pergunta que fica, né? Será que a gente está vendo o envenenamento lento do nosso mundo digital? Ou só aquele caos que acontece no nascimento de uma nova era tecnológica, uma que no final das contas vai nos deixar mais fortes? A resposta, bom, ela ainda não foi escrita, mas com certeza vai definir a internet que a gente vai usar nas próximas décadas. Obrigado por acompanhar